Vamos lá, pessoal. Hoje é o Journal Club que vai ser apresentado pela Ana. Ela vai discutir o Lovett com a gente. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o estudo publicado no New England, agora entre junho para julho, que fala sobre a administração de vitamina C intravenosa em adultos com sepse internados numa unidade de terapia intensiva, também conhecido como LOVET. Bom, da onde que vem, né, a ideia de fazer esse estudo? Antes de mais nada, a gente parte do princípio que a sepse ela é definida por uma disfunção orgânica desencadeada por uma resposta desregulada do corpo humano a uma infecção. A sepse ela é responsável por mais de 1/3 das mortes em pacientes hospitalizados e corresponde a mais de 11 milhões de óbitos ao ano em todo o mundo. Além disso, a gente sabe que no tratamento da sepse, eu preciso primeiro intervir com o controle da infecção, seja com controle preciso intervir no controle da infecção, né? Seja com antibiótico ou precisando drenar um foco fechado, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir suporte de vida a esses pacientes. Bom, por outro lado, a gente tem a vitamina C, né? Que também faz parte desse estudo. A gente sabe que a vitamina C, além de ser de baixo custo, ela tem um efeito antioxidante e ela não é sintetizada pelos seres humanos. O ácido ascórbico não é sintetizado, né? E se acredita que ela se encontra em níveis reduzidos, níveis séricos reduzidos em pacientes muito graves. Somado a isso, o fato de a gente saber que a deficiência aguda de vitamina C pode estar relacionada com uma hipotensão importante, disfunção orgânica, ou mesmo comprometimento da defesa imune, faz sentido levantar a hipótese de que, será que os efeitos antioxidantes da vitamina C seriam capazes de diminuir a lesão tecidual e, por consequência, combater o estresse oxidativo causado pela sepse? O fato é que, apesar dessa hipótese ser levantada, os estudos existentes até agora são muito conflitantes para conseguir confirmar se isso é possível ou não. Isso porque a maioria deles é pequeno. Em geral, os estudos acabavam usando outros agentes antioxidantes, né, como glicocorticoides ou vitamina B1, então acabava tendo um viés de interpretação. E, além disso, muitos estudos também foram feitos com vitamina C oral. Seguindo nessa linha de raciocínio, a maioria dos estudos, ensaios clínicos randomizados ou mesmo meta-análise mostravam que o uso de vitamina C não era capaz de reduzir a mortalidade nos pacientes com sepse e também não era capaz de reduzir o tempo de ventilação mecânica nos pacientes que recebiam vitamina C em altas doses. Mas, do outro lado, também tinham estudos que eram favoráveis e chama a atenção, um dos estudos que é, inclusive, citado no próprio Lovett, né, que eles usam como comparação na discussão, que é o Citrizali, que mostra um benefício do uso de vitamina C naqueles pacientes com sepse e SARA. Foi um estudo feito com um pouco menos de 170 pacientes que demonstrou uma redução da mortalidade, uma redução do número de dias internados na UTI e de um número de dias de internação hospitalar de maneira geral, e isso fazia a gente levantar uma hipótese. Poxa, é um estudo só com 160 pessoas, mas ele pareceu bastante promissor. Será que, diante de tudo que a gente estava pensando, a vitamina C não vai ser benéfica nesses pacientes com sepse? Mas eu acho que, apesar de tudo que a gente comentou até agora, nada disso era suficiente para justificar um estudo desse tamanho. Acho que a principal justificativa real para esse estudo vem dos nossos antepassados. Se a nossa avó diz que a vitamina C é boa para a imunidade, como é que a gente pode duvidar dela, né? Mas, brincadeiras à parte, partindo de tudo isso, a gente chega na pergunta do nosso estudo. Então, será que altas doses de vitamina C, elas seriam capazes de diminuir o estresse oxidativo e, por consequência, reduzir o risco de morte ou disfunção orgânica nesses pacientes? Para responder a pergunta do nosso estudo, a gente tinha uma população composta de pacientes internados na UTI, com sepse em uso de droga vasoativa. No grupo intervenção, foi administrado altas doses de vitamina C, enquanto no grupo controle, os pacientes recebiam placebo com infusão da mesma quantidade de volume. O desfecho primário analisado era um desfecho composto de redução de morte ou disfunção orgânica, definido como uso de ventilação mecânica, nova terapia de substituição renal ou uso de droga vasoativa no 28º dia. Beleza?
Falando um pouquinho mais sobre o estudo, então, agora a gente está chegando na parte que vai ficando complicado, que é a metodologia, a análise estatística. Ele é um ensaio clínico de fase 3, multicêntrico, randomizado, multinacional. Ele foi feito em 3 países, em mais de 35 UTIs, no Canadá, na França e da Nova Zelândia. Além disso, como critérios de inclusão, o paciente tinha que ser adulto, ter mais de 18 anos, estar internado na UTI há menos de 24 horas e ter como diagnóstico principal daquela internação na UTI uma infecção presumida ou confirmada recebendo droga vasoativa. Como critérios de exclusão, o que chamava mais atenção, não era nada muito impactante assim, mas o que chamava mais atenção era a contraindicação à vitamina C, uso de vitamina C off-label na internação prévia, ou uma expectativa de morte ou retirada de suporte desses pacientes em até 48 horas da admissão. Falando um pouquinho sobre a randomização, foi feita uma randomização proporcionada entre os grupos, né? Com uma base de dados centralizadas, ela foi realizada através de blocos permutáveis de variáveis de tamanho desconhecido para cada uma dessas UTIs. O estudo era triplo cego, então nem pacientes, nem médicos, nem as pessoas envolvidas na análise estatística dos estudos sabiam a quem pertencia cada grupo. A única exceção eram os farmacêuticos que acabavam produzindo o que ia ser infundido no paciente, né? Do grupo intervenção, falando da intervenção em si, né? Então, os pacientes do grupo intervenção iriam receber uma dose de vitamina C de 50 miligramas por quilo de peso, administrada a cada 6 horas por 4 dias. Enquanto o grupo controle receberia a mesma quantidade de soro glico ou soro fisiológico no mesmo protocolo, né? Administrado a cada 6 horas por 4 dias. Além disso, o uso de outros fármacos era livre, como eu falei, vários estudos anteriores eles tinham utilizado outros antioxidantes, então eles não limitaram isso, e acabou que teve uma distribuição muito parecida entre os grupos, e eles também realizariam contato telefônico com esses pacientes em 6 meses depois da inclusão no estudo, né? O que favorecia que eles não tivessem perda de segmento, soubessem de fato o que aconteceu com o paciente, mesmo que ele tivesse ido de alta com menos de 28 dias. Da parte dos desfechos, né? Então, como desfecho primário, foi avaliado um desfecho composto de morte ou disfunção orgânica no 28º dia. Como a gente conversou, a disfunção orgânica seria caracterizada pela ventilação mecânica, uso de droga vasoativa ou nova terapia de substituição renal. Como desfechos secundários, eles avaliaram dias sem disfunção orgânica na UTI até o 28º dia, porque no desfecho primário, ele era um desfecho composto, né? Então, tinha que ter uma ou outra coisa. E, além disso, era como o paciente estava no 28º dia. Aqui era os dias que ele tinha ficado livre naqueles 28 dias de internação. A mortalidade no 28º e no 6º mês. Foi avaliado também a qualidade de vida através de uma escala europeia, que avaliava 5 dimensões e classificava o paciente em 5 níveis também. Foi avaliado a presença de falência orgânica pelo SOFA nesses dias. E eles também dosaram biomarcadores de lesão tecidual para tentar entender um pouquinho o que acontecia com esses pacientes. Então, desde dosagem de lactato, procalcitonina, PCR, interleucinas, enfim, tinha uma série de exames que eram dosados nesses pacientes. E além dos desfechos primários e secundários, eles também incluíram alguns desfechos para avaliação de segurança. Então, eles documentaram aqueles pacientes que evoluíram com IRA cardíaco 3, tiveram hipoglicemia severa ou uma hemólise aguda durante o estudo. Da parte de análise estatística, então, para cálculo da amostra, eles levaram em consideração que existia uma estimativa de morte ou persistência de disfunção orgânica no 28º dia de 50% dos pacientes que seriam incluídos no grupo controle. Levando em consideração uma redução do risco absoluto de 10% e redução de risco relativo de 20%, eles calcularam que uma amostra ideal seria de 385 pacientes por grupo para ter um poder de 80% com erro tipo 1 de 5%. Além disso, eles consideraram as perdas e no meio do caminho da coleta de dados veio a pandemia. Então, para que o número inicial fosse representativo daquilo que eles desenharam antes do estudo ser iniciado, eles inflaram ainda mais a amostra e ficou mais de 400 pacientes por grupo. A análise primária, a análise do desfecho primário foi feita por intenção de tratar, com intervalo de confiança de 95%, e foi realizada através de um modelo linear generalizado misto, com uma distribuição binomial, uma função log-link, que seria interpretado como efeito aleatório. Isso é importante, que essa foi a definição de como eles iriam
fazer a análise desses dados, que foi tudo isso definido antes mesmo da publicação, antes mesmo do início das pesquisas, né? Depois da publicação, eles resolveram fazer uma análise por outra forma, através de uma equação estimada generalizada, de estimativa generalizada. Também foi feita uma análise de subgrupos, e eles levaram em consideração idade, gênero, APAST2, uso de glicocorticoides, tempo de internação até a randomização. Eles não levaram em consideração alguns aspectos que eles levantaram como hipóteses que poderiam ter uma diferença de subgrupo, por exemplo, pacientes que estavam com síndrome de desconforto respiratório. Bom, indo então para a parte de resultados. Eles selecionaram 2.234 pacientes que eram elegíveis para o estudo. Desses, 872 foram randomizados. Mas houve uma perda de segmento depois da randomização, por N motivos, seja porque não foram aprovados pelo comitê, porque não queriam assinar o termo, e isso deu o número de 864 pacientes para serem analisados por intenção de tratar, sendo 429 no grupo vitamina C e 435 no grupo placebo. Depois disso, ainda teve mais um paciente que foi perdido no grupo placebo, então a gente ficou com 434 pacientes nesse grupo, sendo 863 pacientes analisados por desfecho primário. Bom, em relação às características dos pacientes, elas eram muito uniformes entre os grupos. A média de idade dos pacientes era de 65 anos e existia um predomínio do sexo masculino. As causas de internação foram principalmente por infecção de foco pulmonar e gastrointestinal. E o que me chamou a atenção, apesar de ser tudo muito parecido entre os grupos, é que o nível de vitamina C nos dois grupos é de 20,6 micromol por litro. E com base na referência que ele mesmo traz do artigo, o valor de referência seria de entre 13,6 a 32,9. Então, nenhum dos grupos teria uma deficiência de vitamina C, né? Bom, e aí, partindo para os resultados, em relação ao desfecho primário, se viu que aqueles pacientes que foram submetidos ao grupo intervenção, então que receberam altas doses de vitamina C, tiveram um desfecho pior. Então, eles tiveram maior risco de evoluir com óbito ou disfunção orgânica no 28º dia, com um valor significativo, com intervalo de confiança variando de 1,04 a 1,4. Em relação ainda sobre o desfecho primário, quando analisados de maneira independente, não teve relevância estatística entre os grupos, mas há uma tendência que o grupo com vitamina C tenha mais eventos, o que consiste com o resultado apresentado no desfecho composto por si só, né? Na análise dos desfechos secundários, a gente não teve diferenças significativas entre os grupos, mesmo no que tange a mortalidade depois de 6 meses, ou mesmo a qualidade de vida, score de gravidade, nem nada disso. E na análise daqueles desfechos de segurança, de hemólise, insuficiência renal, hipoglicemia, também não houve diferença significativa entre os grupos. Bom, quando a gente fala de análise de subgrupo, ele não expõe na tabela o valor de P, mas ele considerou que nenhum deles teve relevância estatística, né? Mas me chamaram a atenção algumas coisas, assim. Então, primeiro, a gente sabe que a gente não pode extrapolar a análise de subgrupos, né? Seria só para levantar hipóteses, mas sempre que há uma tendência maior a favorecer o uso ou não de uma medicação, isso tende a mais para o grupo placebo, então para a gente não usar a vitamina C. Aqui provavelmente foi um efeito causal, mas em tese tem uma tendência a ter menos efeito para mulheres. Uma coisa que me chamou a atenção, até como efeito confundidor, porque quando ele analisa a presença de choque séptico nesses pacientes com sepse, há uma tendência maior de benefício do recebimento do placebo daqueles pacientes que não têm choque séptico. Então, em tese, estariam melhor clinicamente, né? Mas quando ele avalia a predição de risco de morte através do APASH, ele tende a sugerir mais o placebo para aqueles pacientes que estão bem. Então, algo contraditório. E outra coisa que me chamou a atenção é que aqueles pacientes que tiveram níveis de vitamina C mais baixos tiveram uma tendência maior a ter um posicionamento, um benefício maior com placebo, né? Lembrando que nada disso teve relevância estatística, são só vaneios na minha cabeça. Bom, e aí como discussão do artigo, né? Então, essa parte, o próprio artigo traz, eles mesmos pontuam esses tópicos. Então, eles falam que a gente sabe que teve um pior desfecho no grupo com vitamina C, só que ele não conseguiu definir um efeito causal para isso, nem na avaliação de desfecho secundário,
nem na avaliação de risco, então o grupo com vitamina C não teve mais complicações da que eles avaliaram, nem na dosagem de biomarcadores. Então, também não tinha maior elevação de lactato, PCR, nada que pudesse justificar essa situação. Eles compararam com aquele primeiro artigo que eu detalhei um pouco mais, o Citris Ali, que tinha sido positivo. Por que tem essa diferença, né? E aí, como hipóteses, eles levantaram o fato de que no outro artigo, os pacientes, além de sepse, tinham insuficiência respiratória, e aqui isso não era necessariamente definido, e que aqui no LOVET houve um recrutamento precoce desses pacientes. Então, o início do tratamento, da randomização, foi mais cedo. Será que a gente não tratava antes da ocorrência de um pico de estresse oxidativo? E, além disso, eles não esperavam esse resultado negativo, né? Obviamente, esperavam um resultado positivo, e ele leva em consideração. Talvez os outros estudos que tinham tido resultados positivos eram porque o tamanho do estudo era muito menor, porque as características de base dos pacientes dos estudos eram diferentes, então usavam ou não droga vasoativa, a presença ou não de insuficiência respiratória. Como pontos fortes do estudo, chama a atenção o cegamento, então ninguém sabia realmente, nem paciente, nem médico, nem os avaliadores, a que grupo o paciente pertencia, o fato de ser uma amostra relativamente grande, o fato de ter sido um estudo controlado com placebo, e a elevada aderência, assim, mais de 95% dos pacientes receberam mais de 90% das doses, como era preconizado no protocolo, assim. E entre os pontos fracos, o que chamava mais atenção, né, entre as limitações do estudo, foi a análise de um desfecho composto, o fato de eles não terem descrito qual era o tratamento feito de maneira específica para sepse, então, talvez, no análise do subgrupo, a gente poderia ter uma hipótese diferente. Eles não definiram na análise inicial uma análise de subgrupo com pacientes com SARA. E aí o questionamento ficou na comparação com os CITRIS, né? Será que se a gente tivesse feito essa análise separada desses pacientes, teria tido um desfecho diferente? E eles também se questionam se a população é realmente representativa. Lembra que eram pacientes do Canadá, da França e da Nova Zelândia. E eles perguntam, beleza, isso é representativo de países com alta renda, mas será que países com média, baixa renda, o perfil nutricional dos pacientes não pode variar e isso comprometer os resultados dos estudos? E antes de eu finalizar, assim, né, o desfecho total do estudo de maneira geral foi que em pacientes adultos com sepse que estão recebendo vasopressor na UTI, o uso de vitamina C aumentou o risco deles evoluírem com morte ou disfunção orgânica no 28º dia, de maneira geral. Mas antes de eu finalizar, eu queria levantar algumas discussões aqui para a gente debater mesmo, e depois eu dou respostas ou não para isso. Ou o Pedro pode dar mais respostas, tá? Primeiro, eu comentei que eles fizeram uma análise alternativa desse desfecho primário. Será que isso muda a nossa interpretação a respeito do estudo, ter tido essa análise alternativa ou não? Será que essa análise era melhor do que foi feita por definição no protocolo antes da publicação, né? Depois, eles assumiram uma taxa de 50% de morte ou disfunção orgânica. Será que isso é realmente representativo do que a gente espera nessa população de pacientes? Depois, esse estudo por si só, ele é suficiente para a gente descartar, para a gente não se preocupar mais, não querer mais estudar o uso de vitamina C em pacientes com sepse? Por que eles utilizaram desfecho composto? Isso é benéfico ou negativo para esse estudo em especial, né? O fato deles terem excluído alguns pacientes depois da randomização, isso é permitido, não é permitido? Se vocês acharam que a dose utilizada foi muito elevada e se isso está justificado por eles ou não, e o que a gente pode tirar de conclusão desse estudo? As perguntas são suas, não? Foi um ótimo jeito de jogar para a plateia, achei animal. E bonito ainda. Acho que até por ordem do que as coisas aparecem, pelo menos na minha cabeça, quando eu pensaria desde quando a gente pensa em montar um estudo, assim, para a gente pensar numa análise crítica dele. O que tirar desse estudo, claro que vai ser, acho que a última coisa que a gente discute, eu acho muito provável que alguém fale, eu tiro que eu vou continuar dando vitamina C. A gente já não dava, a gente não vai. Mas, então, na ordem que você pensa, do que você apresentou, e quando a gente pensa em fazer um estudo, acho que a ideia primeiro da história da randomização, que você colocou aí na pergunta,
se excluir paciente após randomização foi legítimo ou não, e a maneira como ele foi randomizado, o que você achou? Alguém? Você pode botar no flowchart. Assim, André, você levantou essa pergunta, e realmente 2.000 para 800, ele não tinha do ladinho por que 2.000 virou 800, né? E você sabe falar? Eu não sei. A maioria dos pacientes é porque foi admitido depois de 24 horas, mas e o restante preenchia critérios de exclusão, assim. Então, tinha deficiente de 6PD, era gestante, enfim, coisas que ele descreve mais especificamente, mas 2, 3, 4, e aí teve essa perda no meio do caminho. A maioria porque foi admitido com mais de 24 horas. Isso. Isso. A maioria foi excluída num critério que eu tenho um pouquinho de dúvida no critério de exclusão. Eu não imaginaria naqueles critérios, como ele colocou, me pareceram muito poucos, por exemplo, insuficiente de 6PD, gestante, que iria ser um número que iria cair tanto, né? E ele mesmo levanta a bola no negócio das 24 horas. Talvez essa questão de ser tão precoce, porque aquele pacientinho que você, na hora 2, 3 ml, fica ali 24 horas e sai também, né? Não sei qual o perfil, né? Ele tem em algum lugar droga vasoativa? Não sei, eu também não lembro disso. No baseline? É só porque... Bem igual, assim, balanço isso. Mas droga vasoativa eu não lembro de ter visto. Não, é só para pensar isso, porque me chama a atenção essa queda grande, da 2.300 para 800, e aí a gente tem que julgar por que saiu, né? Considerando que foi porque eram as primeiras 24 horas, aí eu acho que já vai linkar com a própria coisa que ele levantou, né? Será que não foi muito precoce, assim, quando a gente deu, né? Então acho que começa por aí. Dessa forma, tirar esses pacientes já criou um viés. A gente pegou os pacientes super agudos, 800 pacientes, a gente excluiu um monte de gente, né? Então, acho que eu pensaria. Depois, ali para frente, no flowchart, não ter termo de consentimento, não ser dedicado, eu acho que nada me chama atenção, assim, sabe? Eu não me incomodaria, assim. Não sei se você pensa. Não, é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que fica o questionamento, né? Tipo, depois de randomizar, eles tirarem pacientes, eles falaram que ia ser uma análise por intenção de tratar, eles deveriam ter considerado todo mundo e tudo mais. Mas eles julgam até que, enfim, tem as críticas ao artigo, né? Que estaria tudo bem esse tipo de exclusão pós-randomização, porque foi validado por um comitê independente. Então, eles viram que realmente o paciente não era para ter sido incluído naquele estudo, assim. Eu achei isso muito bacana do estudo de maneira geral. Eles se preocuparam muito, tanto com o relatório de efeitos adversos, não sei se é porque era algo que não tinha uma evidência tão robusta para ser usado, era altas doses, existia muito medo do impacto que isso poderia causar, mas eu achei que eles se preocuparam bastante com isso, assim. Você diz dos pacientes excluídos pós-randomização, você está falando desses 6 no grupo vitamina C e os 2 ali, né? Tá, não, beleza, é porque, de qualquer forma, assim, acho que é um N bem pequeno, dessa forma. O que me chamou um pouco a atenção foi dos pacientes, na verdade, assim, desses 2.200 pacientes que eles acessaram, eles acabaram randomizando só 870. Mas de pacientes elegíveis, tinha vários pacientes que eram elegíveis para estudo que não foram randomizados. Que isso eu achei até que levanta assim, uma luzinha assim, de preocupação. Porque desses, acho que eram mais de 1.000 pacientes que eram elegíveis para randomização, que não foram randomizados, tem uns 70 que não dão motivos para ele não ter sido randomizado, e tem uns, não sei se 40 ou 50, que era tipo, a equipe optou por não incluir no estudo. Assim. Então isso talvez seja algo para a gente pensar no sentido de viés aí de seleção. Assim, mas aí é o critério do estudo, né? Aí acho que não entra muito viés. Para você, assim, desculpa, só que como você é representante firme e forte dos R1 aqui,
Nisso que todos eles levantaram, pô, eu tinha um monte de doente lá no começo, mas eu randomizei menos doente. Em 2.200 eu fui para 800. E esse viés, o que isso te chama, o que te incomoda isso? É tradicional que em estudo randomizado, o tanto, você acha que no começo vai randomizar um monte de gente, isso é um funilzinho que sai é muito pouco. O que te preocupa como cuidado à beira-leito, o que isso pode gerar para você? Esse dado que o estudo traz. Como você me fez claro, né? Bom, eu imagino que é isso que eles comentaram do viés de seleção. Daí você pode ter randomizado os pacientes, sei lá, de um grupo específico de gravidade, de tempo, de doença, e você não agloba exatamente. Isso, no final das contas, várias vezes as críticas a um estudo são: olha, essa população não representa a minha população. A gente viu isso várias vezes. No começo do Pomaric, naquela história que ele botou aquele observacional dele e depois foi quebrado com o Vitamins, ele colocava que a população que tinha sido estudada no Vitamins era uma população muito pouco grave. Então a validade externa está aí. Isso é sempre levantado, e a gente sempre tem que pensar se aquele estudo tem validade externa, ele se aplica ao seu paciente. Então esse é o primeiro. E a pergunta, então, é a questão desse... Você trouxe a questão de excluir depois que randomizou. Eles tiveram uma estratégia ainda para tentar mostrar que esses pacientes excluídos, porque pós-randomização excluir é uma coisa meio deselegante mesmo, porque afinal de contas, ele entrou na análise, por que você exclui? Analisa ele como se ele fosse, como se ele tivesse tido desfecho, como intenção de tratar. O que você pode fazer que eles fizeram no estudo? Mas o que você pode fazer nesse caso, esse comitê externo? Você, como comitê externo, só olha e faz pode ser um comitê externo. E, às vezes o comitê externo, ele é tipo... foi validado com o comitê externo. Tipo, o André tava lá, ele liga pra Ana, sabe? Tipo, tudo na patatinha, assim. Mas o que você pode fazer? Ele até fala, não nesse caso, naquele paciente que tirou o consentimento. Você pode fazer um bagulho chamado análise de sensibilidade. Que é o quê? Qual que seria o pior dos mundos? Você achar um erro tipo 1, ou seja, uma coisa que é positivo, você dar como positivo uma coisa que é negativa. Para você achar um erro tipo 1, quer dizer que a vitamina C nesse paciente que saiu seria ruim e você contou como se ela fosse boa. Então você pensa no pior dos cenários se esse paciente tivesse sobrevivido. Qual que é o melhor do cenário? Se ele tivesse morrido. Então você faz uma análise de sensibilidade que é chamada Worst Best Case Scenario, que é o quê? Você pega o pior dos mundos e o melhor dos mundos. Você inclui esse paciente na análise nas duas posições. Você podia fazer isso com um paciente ou com mais, se fosse o caso. E mesmo colocando nesse cenário de o pior cenário possível, o melhor cenário possível, a análise continua igual, é como se fosse uma análise de sensibilidade. Então você fala, olha, ele está robusto. Fizeram. Você vê isso várias vezes, não nesse caso, que é outro tipo de análise. O povo agora bota naquele índice de fragilidade, sabe? Se eu jogasse quantos pacientes, eu teria que mudar de lado. Enfim, isso é meio que isso. Olha, aquele cara que saiu, quanto que ele poderia mudar? Essa pergunta... teve essa questão. E você entende, Andressa, de novo, não se sinta... Essa história de randomizar, um para um, em blocos. Eu li um pouco disso fazer o RCT. Tem uma ideia geral, assim. Não sei se equivaleria daí os dois grupos. Se tiver uma amostra muito pequena ou se for em um único centro, vai chegar em um determinado momento que você pode conseguir adivinhar para que grupo o próximo paciente vai cair. Então, sei lá, se tinha um N de 10, os 5 primeiros caíram de um grupo, os outros 5 que faltam daqui no outro.
tem no grupo de vitamina C e você não gosta de vitamina C, ou pelo contrário, você gosta de vitamina C, e aí você caça um motivo pelo qual ele vai sair, entendeu? Então deixa de ser cego. É cego, mas no final da conta deixa de ser cego. Então isso é uma coisa importante, assim, de você garantir cegamento. E até tem estudo que depois de um certo momento, não nesse caso, mas assim, na randomização, desculpa, você sabe onde ele vai cair, tem estudo que acessa cegamento no meio do caminho. Então, ele foi randomizado para tal grupo e eu nem sei que grupo que ele está. Ele checa se realmente isso continua cego. Então tem estudo que faz isso. Aí. E aí depois outra. Então a primeira pergunta era, volta lá na última. Então a randomização ia no. Aí acho que depois, quando a gente pensa depois da randomização, cálculo de amostra, não, acho que primeiro a gente pensa no desfecho, né? Desfecho composto. Qual é a pergunta? Se desfecho composto, por quê? A gente pegar dois desfechos diferentes e colocar ele como um único. Tipo, aí, desculpa, eu tô um pouquinho... Tá, então é isso. O desfecho é analisar o paciente ter morte ou é ter o desfecho. A vantagem é que precisa menos de um ou de outro desfecho para ter um desfecho positivo. Acho. Você tem um N menor? Morrer e o orgânico não é a mesma coisa. Então, eventualmente, daqui a pouco você vai ter muita disfunção orgânica ou evitar muita disfunção orgânica, só levando isso como evitar mortalidade, que é o que a gente mais gostaria de saber sempre. Né? Essa puxada de brasa para um lado ou para o outro, a depender da gravidade do desfecho. O antibiótico coloca mais um. Eu imagino que tem que ser coisas comparáveis em gravidade. Morte não é comparável com nada. Mas tipo, é ruim usar um desfecho clínico, por exemplo, laboratorial, sei lá, negativação de cultura versus dose de droga vasoativa. Certo. Aí é realmente, você colocaria no mesmo pacote coisas que são comparáveis. Você nunca colocaria morte e sexo. E nada é comparável à morte. Então, você é morte, talvez duas, o cara realizou ou ligou morte. Positivo, assim, até o que ele coloca, enfim, lendo críticas, né, que eu não tinha parado para pensar nisso, é o fato dos dois desfechos serem competitivos. Então, quem morreu não vai estar com disfunção orgânica no 28º dia, e quem está com disfunção orgânica não vai ter morrido. Então, eles se somam nesse sentido. E uma vantagem, isso. Quando eu uso duas variáveis que são desfechos competitivos, né? E a outra coisa que ele pontua também é exatamente isso que a Ana falou. Tipo, eu tenho que ter... Eu só vou
tirar o fato negativo, porque ele coloca como limitação, né? Nós trabalhamos com desfecho compostos, pode ser uma limitação, mas isso tornou a análise estatística mais fidedigna, e aí eles colocam, e tudo bem, porque quando a gente comparou os dois, eles têm um impacto grande para o meu paciente, os dois têm um impacto comparável para o meu paciente, né? Uhum. Se assumiu uma taxa de 50% de morte, foi fidedigno. Expliquei essa pergunta. Então, ele coloca se isso foi suficiente para cálculo de amostra ou não. Será que quando eles pensaram em 50%, 50% é realmente o valor esperado para essa população? E aí, consequentemente a isso, o tamanho da minha amostra é representativo para ter o poder de 80% e tudo mais? E aí o que ele traz de questionamento é que enquanto a taxa de morte estimada, de morte ou disfunção orgânica estimada foi de 50%, no grupo controle essa taxa foi de 38,5%. Então, aí ele traz vários questionamentos, assim, por que será que foi 38%? Será que eu estava com uma população com menos risco? Ou será que a minha previsão que foi errada? E aí abre margem para a gente ter vários vieses no estudo. Assim. Eu tenho encontrado 38% de morte, eu aumentei erro alfa ou aumentei erro beta? Por que a gente aumentou o beta? Porque você achava que foi muito mais... Aí, na verdade, essa pergunta aí era para, tipo, o que é o erro alfa e o erro beta? Mas é um pouco o que você falou. O alfa é a chance de eu encontrar um falso positivo, que a vitamina C trata, mas na verdade não tem esse benefício. Pequeno, mas menor ainda do que o beta. O alfa é mais danoso. É só você... Na minha cabeça é a história da cloroquina lá do J.J. Raul. Teve um estudo muito ruim que disse que funcionava e precisou de 300 estudos grandes, uma mobilização enorme, e mostrar que não serve para nada. É bem mais danoso do que talvez você ter um estudo que mostre que talvez não funcione e aí talvez faça menos impacto para a gente. Então talvez o beta seja menos danoso, seria o contrário. O poder de 80%. Então, quando você tem menos morte, a chance de você achar uma diferença é menor, então você perde poder. Então, tem até estudo que faz o quê? Quando você faz... a gente não teve, acho que ainda aula de cálculo de análise amostral, você pega quanto você tem se você vai fazer o cálculo de amostra por diferença absoluta, quanto você espera numa população, quanto você espera na outra. Você traça isso num gráfico, isso vai dar um N. Se você acha uma análise menor, você até pode colocar de novo nesse gráfico e ver qual que foi o novo poder do seu estudo. Então, você pode ter falado, olha, o meu estudo ele foi negativo, ele foi neutro, no entanto, ele teve um poder só de 40% para identificar isso. Então, é bem possível que a conversa não tenha acabado por aí. E aí, uma dessas perguntas é tipo, eu acho que eu não faria mais, porque já tem muito estudo nesse caminho, mas talvez isso não esteja completamente respondido a partir daí. Uma coisa que a gente usa muito, por exemplo, o estudo, o TRIC, de transfusão em doente crítico do New England de 2008, eu acho, do Paul Hebert, sabe? Ele, que era dar sangue para cima de 7, blá, blá, ele é um estudo negativo, a gente usa ele horrores na nossa vida para falar que não, é 7, 8, 9, não funciona, mas ele tinha a proposta de ter 2.000 doentes e ele teve 800 pacientes. Então esse estudo não tem poder para descartar de que você pode ter um benefício com transfusão a mais. Mas como toda medicina baseada em evidência, quando ela vai de acordo com o que a gente acredita, ela é ótima, né? Então, nesse caso, ela foi ótima. E aí outra... Para mim, na minha cabeça, faz sentido, por exemplo, ele não teve a mortalidade esperada, isso aumenta muito o meu erro beta, né? Mas esse estudo ele mostrou uma mortalidade maior com a vitamina C. Isso alteraria para esse lado também ou
Isso me faria pensar que talvez ainda mais danosa a vitamina C pode ser. Até porque lembra que quando você ainda precisa chegar numa amostra, é a história de jogar a moeda para cima. Jogar a moeda para cima 10 vezes, nas primeiras 10 vezes ela pode sair 7 para um lado e 3 para o outro. E se eu continuasse jogando, a tendência é que quando eu jogasse 1 milhão de vezes, ia ser 500 mil e 500 mil. Então, essa interrupção talvez um pouquinho mais precoce, ou o evento um pouquinho menor, pode ser que você tenha parado para um lado. É a crítica que tinha, aí é em tamanho de amostra que eu tô falando, mas é a crítica de ter parado o DexaArdes, aquilo tudo. Aí tinha outra, então aí a gente viu qual que era, randomizou, viu qual que era o nosso endpoint, definiu que era composto, porque ia ficar mais simples a gente mostrar, mas a gente teve uma preocupação grande em colocar coisas que eram comparáveis. A gente viu qual que ia ser o nosso tamanho de amostra e a gente pensou que realmente tem que saber o quanto esperar e isso tem que bater para ver qual que é o poder. E que é... Eu tenho a mesma opinião de que não, mas eles estão fazendo o Loft Covid, né? Que é uma análise nos pacientes que tiveram Covid, pensando lá no outro estudo, comparando com ele. Poxa, se lá teve um desfecho diferente, pacientes com sepsis e SARA, será que se eu avaliar uma população com SARA, eu não vou ter um desfecho positivo? Funciona? Quem é que vai duvidar da avó? Desculpa, nesse que você tá falando é que eu acho que eu vou na linha do Paulo, assim. Por exemplo, quando a gente estava vendo soro e decidir soro fisiológico, ringa lactato, só de analisar subgrupo, que no TCE aumenta, pode ser que aumente mortalidade, já não faz tanto sentido analisar soro fisiológico e ringer em TCE, sabe? Tipo, é muito difícil mudar desfecho de mortalidade. O cara já mudou desfecho de mortalidade, a gente ainda acha que talvez é seguro. Isso é a minha mão. Mas lembrar que, assim, por exemplo, em 6 meses a mortalidade foi igual. Então, essa até estava falando com o Luiz agora há pouco disso, e quanto que a gente não passou por isso pelo tocilizumab, no qual o tocibraço foi interrompido precocemente por aumento de mortalidade, os outros vieram positivo, alguns vieram neutro. Então, assim, ainda mais quando começa a vir muita coisa, aumenta um pouco a chance disso. Eu não faria outros. Tudo que veio até aqui foi negativo. Eu acho que bastaria, talvez, com tanto de evidência, a gente fazer uma meta-análise, somar todo mundo e para por aí, porque ninguém foi pro lado positivo. Eu concordo que soaria mal. Mas, digo, pensando... E aí você pode comentando, mas realmente eu não vejo muito sentido, mas é só pela questão do número, né? Soaria mal. E aí, talvez uma coisa que... Isso, aí talvez uma coisa que caberia muito aí seria uma análise bayesiana, sabe? É porque o ruim dessa análise descritiva é isso, que toda vez que a gente começa um estudo, a gente parte do princípio que a gente não tinha nada de conhecimento. E a gente já traz um monte de conhecimento de que as coisas não estão boas, sabe? Então, talvez não faça tanto sentido. E aí, acabou? $350 de 6 em 6 horas. Na verdade, mas a dose veio a partir da análise de um estudo que comparou placebo, 12,5 por quilo e 50 miligramas por quilo, e foi mais benéfico 50 miligramas por quilo. Por isso que eles utilizaram 50. Uhum. Sim. Tanto com vitamina C oral também não tinha sido benéfico.
Ai. E aí uma pergunta. Eu já ouvi falar. Não quero cigarro.